Salmo 13. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos e irmãs. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Todos comigo, 5 e o 6. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Pai dos céus, foi lida a tua palavra. Ó Deus, nós cremos que a tua palavra é a verdade. E nós pedimos então ao Senhor que fale ao nosso coração por meio desta palavra que já foi lida. Deus, que essa mensagem venha ao encontro das necessidades dos que aqui estão dentro de nossa igreja, mas que ela também venha ao encontro da necessidade daqueles que nos assistem em casa. Ó Deus, que o Senhor traga consolo ao nosso coração e que essa oração, Deus, ó Pai, que transformou o coração do salmista, seja um instrumento também, Deus, para nos ensinar a orar e transforme o nosso coração no dia da angústia, da luta e da dificuldade. Abençoa a nossa vida e fala aos nossos corações nesta noite, eu te peço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Eu vou pedir aos nossos diáconos, porque eu estou um pouco enfermo, para fechar a porta do meio, só a de dentro. A de fora não, a gente deixa as das laterais abertas. Salmo 13, porque se o vento bater aqui, corta a voz total. Irmãos, quem de nós já não enfrentou dias terríveis de angústia? Quem de nós já não se perguntou, Deus, será que vale a pena continuar vivendo? Quem de nós já olhou para a vida com a perspectiva de angústia, de desânimo, a ponto de você estar deitado na sua cama e não sentir força alguma para levantar, com uma dor profunda na alma, parecendo que uma espada atravessa o seu peito, tal é a angústia que você está enfrentando, e você não encontra significado, nem resposta para nenhuma das suas indagações. Quem de nós, amados irmãos, já não passou por um dia triste, um dia de depressão, um dia de angústia, um dia no qual nós percebemos uma noite escura da alma? Muitos servos de Deus na palavra de Deus enfrentaram esses dias. Nos lembramos, por exemplo, do profeta Elias, que depois de ser usado por Deus para que Deus mandasse fogo do céu sobre o monte Sinai, quando a rainha Jezabel fala de matá-lo, ele foge, amados irmãos, e numa depressão profunda, ele pede a Deus que tire a sua própria vida. Ele diz, basta Deus, já não vale mais a pena viver. Derribaram os teus altares, mataram os teus profetas. Ah, Deus, ó Pai, já não adoram mais o teu nome, eu fiquei sozinho, ninguém mais está comigo. Em outras palavras, mataram os teus pastores, fecharam as tuas igrejas, queimaram as tuas bíblias, e eu fiquei sozinho, Deus, ninguém quer te servir. E nesse texto, amados irmãos, nós encontramos um homem que foi um dos grandes sofredores da Bíblia. Davi é um dos grandes heróis das Santas Escrituras, mas também um grande pecador, porque a Bíblia não esconde os erros dos seus heróis. Mas Davi é aquele jovem menino que depois que mata o gigante, entra em grande evidência em Israel. Já tinha matado um urso, um leão, era um filho obediente ao seu pai. Mas de repente então, quando as mulheres de Israel cantam que Davi matou 10 milhares e Saul matou os seus milhares, o rei é tomado pela inveja. E a partir de então tenta matar Davi. Entrega sua filha como esposa a Davi, com o objetivo de que ele viesse a ser capturado pelos filisteus. E Davi passa mais de 10 anos de terrível sofrimento, obrigado a fugir de casa.
montam uma guerrilha, vivendo em cavernas, vivendo no deserto, vivendo debaixo de perseguição, com risco de vida, em angústia profunda. Se não bastasse tanta angústia, Davi, em determinado momento, se viu no palácio do rei dos filisteus, e ele tinha matado o grande herói dos filisteus. Ele foi obrigado a fingir-se de louco, e o rei só poupou-lhe a vida porque ele babava e gritava e fingia de louco, e o rei falava: já não me falta tanto doido, para que vocês me trouxeram esse de Israel? Depois Davi, amados irmãos, por causa de seus pecados, já na fase dos seus 50 anos, é perseguido pelo seu próprio filho, é obrigado a fugir da sua cidade. Seu filho zomba dele, se aproveitando de algumas de suas concubinas, e o persegue e morre. E quando o filho morre, Davi sofre imensamente. Davi foi um grande sofredor. Nesse salmo, amados irmãos, ele começa expressando a Deus a sua angústia, a sua dor, apresenta a Deus a sua petição e é transformado por Deus. E uma grande bênção que esse salmo nos ensina é o seguinte: é que a oração não muda Deus, mas a oração muda o nosso coração. E ao olharmos para esse salmo, nós aprendemos aqui a oração que vence a aflição. Talvez você entrou aqui nessa noite aflito, talvez você entrou aqui com o coração angustiado, talvez você já nem está tanto aflito assim, mas agora tem uma perspectiva de ceticismo que domina a sua vida. Você já não acredita em mais ninguém, você já não se regozija com mais nada, você já não tem mais esperança para viver, você vive agora a vida numa perspectiva de tristeza e dúvida constante. Esse salmo é maravilhoso, porque nos mostra um servo de Deus num dia de grande angústia, e mostra como Deus cura o coração de Davi por meio da oração. O texto nos apresenta a oração que vence a aflição. E em primeiro lugar, amados irmãos, a palavra nos revela que a oração que vence a aflição começa com o desabafo. A oração que vence a aflição começa com o desabafo. Versículo de número 1 e versículo de número 2. Eu vou ler o 1, vocês o 2. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Nós não sabemos bem, irmãos, qual situação Davi enfrenta aqui. Não sabemos se é Saul que o está perseguindo, não sabemos se é seu filho que o está perseguindo, mas a situação é angustiante. Ele está correndo perigo de vida. E de repente você vê Davi orando na presença de Deus com uma sinceridade incomparável. Ele lança suas invectivas aos céus, com 4 indagações, parece quase que colocou Deus no banco dos réus. Mas ele, amados irmãos, não falta com respeito ao Senhor, simplesmente ele derrama em erupção todas as emoções do seu coração, revelando que de fato ele carece da bondade de Deus. Com as suas indagações ele diz 4 até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? E com Davi, amados irmãos, nós aprendemos que não é errado desabafar na presença de Deus. Porque muitas vezes nós somos cristãos e nós enfrentamos dificuldades e nós sabemos que temos que honrar e respeitar o Senhor, e nós então tememos ser sinceros com Deus. A nossa alma está desolada, o nosso coração está angustiado, nosso ser está desanimado, mas nós falamos: não, está tudo bem. Mas Deus sabe que não é assim. Deus gosta, amados irmãos, de sinceridade. O Senhor não aceita que você desonre o nome dEle, nem que você blasfeme contra Ele. Mas o Senhor prefere que você seja sincero em sua presença, muito mais do que ser um hipócrita, estando com a alma revoltada e cheia de ira, dizendo que está tudo bem. Davi é sincero na presença de Deus e ele desabafa. Olhemos para as suas indagações. A primeira indagação dele diz: até quando, Senhor? Em outras palavras, eu não aguento mais, Senhor. Até quando eu vou viver sofrendo desse jeito? E aí então, na sua segunda indagação, ele diz a Deus: esquecer-te-ás de mim para sempre. Em outras palavras, Deus, o Senhor se esqueceu de mim.
Davi está derramando a alma, irmão. Talvez você está sentindo literalmente que parece que Deus esqueceu de você. E você diz, eu não vou fazer uma oração dessa porque é uma falta de respeito. Mas, meu irmão, você tem que dizer, Senhor, eu estou sentindo que o Senhor se esqueceu de mim. Eu sei que a Bíblia diz que o Senhor não esquece de mim, mas o que o meu coração está sentindo é isso. Ele é sincero. Esquecer-te-ás de mim para sempre. Ele diz mais quando lança um outro, até quando na presença de Deus? Até quando ocultarás de mim o rosto? Irmãos, isso aqui é muito forte. Sabem por quê? Porque a bênção no Antigo Testamento diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a sua paz. A maior bênção para o judeu é o resplendor da face de Deus. Quando Deus ama alguém, Ele faz brilhar o seu rosto, e Ele se revela a essa pessoa, e Ele deixa que essa pessoa o conheça. Então, quando Davi diz aqui, Senhor, o Senhor está me amaldiçoando. A pior tristeza para um judeu, para um servo de Deus do Antigo Testamento, é quando Deus ocultava o seu rosto. Quando Deus brilha o seu rosto, nós temos bênção, alegria, paz, significado, plenitude e direção em nossa vida. Mas quando Deus esconde o rosto, a ira, a angústia, a tristeza, a confusão assolam a nossa alma. Então o salmista está dizendo, Deus, até quando eu vou ter que aguentar tudo isso? O Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não me mostra mais o seu rosto, o Senhor se afastou de mim. Ah, amados irmãos, a dor deste homem é muito profunda, a ponto de dizer a Deus tudo isso. Mas ele diz mais ao Senhor, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Você já passou por um dia assim? Uma tristeza terrível, que você queria fugir dela, mas ela não sai do peito. Parece que ela colou dentro do coração, e você fala, Deus, eu estou triste. E você não consegue se alegrar. Você está triste, 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 triste. Às vezes, amados irmãos, algumas depressões podem ser por razões químicas do corpo. E as pessoas então têm que tomar os remédios por falta de nutrientes do corpo, para que elas voltem então a se levantar. Mas o que Davi está vivendo aqui é muito mais do que isso, irmão. É tristeza da alma, por causa do sofrimento, por causa da angústia, por causa da dor. Eu não sei se você já se sentiu assim, esgotado. É isso que Davi está dizendo. Quando você, amado irmão, exerce seus dons e talentos e faz o que você gosta, o seu trabalho renova as suas forças. Mas quando há algumas coisas no seu trabalho que você não gosta tanto, parece que elas têm o poder de sugar a sua alma e drenar toda a sua energia. E é isso que o salmista está dizendo. Até quando, Senhor, eu vou estar relutando? Ele diz, ele está relutando, ele está tendo uma briga no coração, ele está triste o dia inteiro. Já ficou assim? A pessoa conta uma piada para você, você fala, não consegue nem dar um sorriso. Aí eu digo, fulano, você também é? Estou mais ou menos assim. Vai falando assim, com a boca meio aberta, o coração está doído, a alma recusa consolo. Mas o salmista, amado irmão, não abandona Deus, não foge da presença de Deus. Ele está triste, mas ele está triste na presença do seu Deus. Até a tristeza é um instrumento para aproximá-lo do Senhor. Ele então desabafa diante de Deus, dizendo, Deus, eu estou triste, eu estou profundamente triste, a minha alma está relutando, debatendo-se em tristeza a cada dia. Mas ele então diz ao Senhor, mais um até quando? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Davi está dizendo, Deus, na minha própria opinião, eu estou diminuindo, e o meu inimigo está se levantando diante de mim como uma grande muralha, maior do que o gigante Golias que eu matei. Ele está dizendo, eu estou me sentindo pequenino diante dos problemas, o meu inimigo está crescendo diante de mim, eu não tenho força para vencê-lo. Com o salmista, amados irmãos, nós aprendemos que a oração que vence a aflição é uma oração de desabafo. Talvez você está desanimado, você já falou com Deus, você já desabafou na presença de Deus.
Ah, Deus, eu confiei naquele amigo meu, eu compartilhei com ele o meu segredo e ele foi para as redes sociais e contou para todo mundo, Senhor. Como é que eu fui tão bobo e confiei na pessoa assim, Senhor? Como é que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? O Senhor tem misericórdia de mim. Senhor, eu estou tentando arrumar trabalho, mas a situação está difícil nesse país, eu só estou fazendo bico, minha família precisa de um sustento melhor. Deus, a situação está complicada. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho estudado, tenho batido de porta em porta, tenho me capacitado, mas nada há para mim. Senhor, até quando eu vou ter que enfrentar esse tipo de coisa? Irmão, a Bíblia não condena desabafar na presença de Deus. Senhor, até quando, Senhor? Eu vou ter que viver nessa angústia, me sentindo cansado, doente, enfermo. Até quando, Senhor, vou ter que lidar com a dor da traição, do abandono, da solidão, do esquecimento, do desprezo das pessoas às quais eu dediquei a minha vida? Até quando? Meu irmão, não tenha medo de desabafar na presença do Senhor. Eu quero dizer para você que o desabafo faz parte da sua cura. Se você ficar guardando essa sujeira dentro do seu peito, você vai se revoltar mais ainda. E você vai se afastar de Deus. Então Deus coloca um desabafo inspirado pelo Espírito Santo para você entender que você pode orar e que a oração cura. E quando você ora, então você vai jogar tudo isso para fora. E quando você jogar tudo isso para fora em oração na presença de Deus, aí começou a cura do seu coração. O segundo texto que nosso presbítero João leu aqui é um texto maravilhoso. É um texto que é cantado um hino na nossa igreja, o texto do Salmo 142. É uma paráfrase, mas muito fiel ao texto. O hino diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olha a mão direita e vê, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. O Salmo 142 foi composto quando Davi estava dentro da caverna, sendo perseguido por Saul que queria matá-lo. Ele desabafou na presença do Senhor. Esse homem só pode ter a alma curada, porque ele derramou as suas angústias na presença do Senhor. Irmãos, e não é só Davi quem faz isso, o próprio Senhor Jesus, quando está lá na cruz, naquele dia em que Deus Pai se voltou contra Deus Filho, para que você que aqui está não fosse jogado no inferno, Deus mandou o Filho dele para morrer numa cruz para pagar os seus pecados. E Jesus então, quando Marcos nos conta que a hora nona, às 3 da tarde, já se lhe esvaíram as forças, ele clama em hebraico: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Senhor, por que me abandonaste? Preste atenção, Jesus foi abandonado na cruz, para que você não seja abandonado no inferno. Ele pagou a sua dívida na cruz do Calvário. Portanto, se ele, o Filho de Deus perfeito, desabafou na presença do seu Pai, enquanto morria para pagar os teus pecados, não há nada de errado em que você desabafe na presença do Senhor. Então, meu irmão, para de viver revoltado. Para de viver com a expressão serena, mas com o coração irado. Diga para Deus o que vai no mais profundo do seu peito. Deus não gosta de hipocrisia. Deus gosta de sinceridade. Que nós derramemos a nossa alma na presença do Senhor nessa noite. Que você derrame todas as suas angústias na presença de Deus. E que você comece a encontrar cura quando derramar a sua alma na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A oração que vence a angústia é a oração do desabafo. Que você saiba que se a angústia assolar seu peito, você pode parar, amado irmão, e derramar a sua alma na presença do Senhor. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu muitas vezes, em determinados momentos de angústia, quando morava em Santiago, era pastor em Santiago do Chile, eu entrava dentro do meu carro, irmãos, e pegava a rodovia para Vinha del Mar,
ia dentro do carro e chorava e lutava e dizia: Deus, fulano está fazendo isso, ciclano está fazendo isso, a gente está tentando fazer a obra desse jeito, veja o que está acontecendo, tem essa luta, tem essa dificuldade, a gente tenta, Senhor, as coisas não andam, tem misericórdia de nós. E eu e irmãos conversando com Deus, até chegar em Vinha Del Mar. Quem passava do meu carro falava: meu Deus, esse homem é doido, está falando sozinho. Mas eu não estava falando sozinho. E quando sentava ali, amados irmãos, em Concon, naquela região alta de Vinha Del Mar, a gente podia ver o oceano, e ali Deus acalmava o meu coração. Eu saía dali com a alma curada, lavada, por ter derramado. Só terra, Sofia, né? O Chile é lindo, né? Eu saía dali com o coração renovado, por ter derramado a alma na presença do Senhor. Não tema, fala para Deus o seu sofrimento. Ele está pronto para escutar a sua dor. Mas a oração não muda Deus, ela muda o nosso coração. É a oração que vence a aflição, além de ser a oração do desabafo, ela é uma oração de petição. A oração que vence a aflição começa com o desabafo, mas ela continua com a petição. Versículos de número 3 e 4. Eu lerei o 3 e a igreja o 4. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Vocês o 4. Davi começou desabafando, um tanto quanto chateado. Parecia que colocou Deus no banco dos réus. Mas Deus o deixa desabafar, e depois que o coração dele então é aliviado, agora você já vê esse homem numa atitude diferente, de humildade. Ele fala: Senhor, olha para mim. É isso que ele está falando. Presta atenção em mim, Senhor. Responde-me. Ele pede a Deus para que olhe para ele, para que responda a sua oração. E ele fala: tu és o Senhor. O nome de Deus é o nome do Redentor. Senhor em maiúscula é Yahvé em hebraico, o nome do Deus que tem aliança com o seu povo, que libertou o seu povo da escravidão. Então ele diz: Senhor, olha para mim, me responde. O Senhor é o meu Yahvé, o Redentor. Mas ele diz mais do que isso: tu és Deus meu. Ele diz: Senhor, olha para mim, Senhor. O Senhor me salvou, eu sou teu filho, Senhor. Eu tenho um relacionamento pessoal com o Senhor. O Senhor é o meu Deus. Eu não tenho esperança em nenhum outro lugar. É isso que ele está dizendo. Ele agora está humilhado, quebrantado, pedindo. E ele evoca, amados irmãos, o grande nome de Deus. E ele evoca o relacionamento que ele tem com Deus. Ele diz: Senhor, o Senhor é o meu Deus. É o meu Deus pessoal. E ele continua então pedindo a Deus. Ele diz: Senhor, abre os meus olhos, né? Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Você já viu, querido, quando alguém vai se aproximando do seu fim, a pessoa vai dizendo as últimas palavras, e quando ela expira, então ela já não enxerga mais a luz. Então Davi está dizendo: Senhor, a luz está sumindo de mim, eu estou morrendo. Senhor, abre os meus olhos, eu não quero dormir e morrer, eu não quero dormir o sono da morte, mantenha-me vivo, Senhor, eu estou correndo perigo de vida. Ele pede a Deus, ele coloca diante de Deus a sua petição. Senhor, o meu inimigo está zombando de mim, está dizendo: agora eu quero ver Davi fugir. Ele não é o servo de Deus. Meu inimigo vai dizer: eu prevaleci contra ele, e vão se regozijar os meus adversários, vindo eu a vacilar. Senhor, não deixe isso acontecer. Tu és o meu Redentor, tu és o meu Senhor, tu és a esperança da minha vida, tu me redimiste, tu me amas, tu cuidas de mim. Senhor, me ajuda, socorre-me, liberta-me do meu inimigo, não me deixa morrer nessa situação, restaura a minha vida. Com Davi nós aprendemos a pedir. Você tem apresentado diante de Deus as suas petições? Tem gente que só murmura da circunstância. Tem gente que só reclama. E muitas vezes você não tem o que pede porque você não pede, irmão. Tiago diz assim: olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos deleites e prazeres. Tiago 4:3. Você precisa pedir. Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á.
Deus mandou você pedir em oração, Deus mandou você buscar, Deus mandou você bater. E se você pedir, se você buscar, se você bater, Ele promete então responder, Ele promete atender, Ele promete abrir a porta e responder às suas orações para a glória e para a honra do nome dEle. Você tem apresentado diante de Deus as suas petições? Jesus diz mais, em João 14:13 Ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu vou-lo concederei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Preste atenção no que Jesus disse, que tudo o que você pedir em nome de Jesus, de acordo com a vontade de Jesus, meu irmão, Ele diz que já tem resposta, é sim, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Meu irmão, eu quero parafrasear Agostinho de Hipona, quando ele disse: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo, e faça o que você quiser. Aplicada à oração, a frase seria assim: ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a si mesmo, e peça o que você quiser, porque você vai pedir para a glória de Deus e vai pedir para abençoar os outros. Pode pedir o que quiser. Se você pedir assim, Deus vai responder às suas orações para a glória e para a honra do nome de Jesus. Irmãos, muitas vezes nós não temos algumas bênçãos porque nós não invocamos a Deus em oração. Irmãos, nós temos que orar a bênçãos que Deus responde imediatamente. Há bênçãos que Deus responde meses depois. Há bênçãos que Deus responde, amados irmãos, anos depois. Eu quero dizer para você que Deus tem respondido. Eu tenho 40 anos de idade hoje. Na minha vida, orações que eu fiz quando eu tinha 17 anos. Específicas orações. Deus respondeu neste ano. Mas há orações que Deus responde mais rapidamente. Eu compartilho com os irmãos lá em Brasília, os irmãos que já me ouviram contar isso. Nós assumimos uma igreja que antes tinha tido 400 membros e chegou a 80 pessoas de frequência. E Deus nos deu a bênção de construir um templo precioso ali para 700 pessoas. E nós, amados irmãos, chegamos no momento em que a pessoa da administração nos deu o alvará de demolição, dizendo: podem demolir, que no fim da semana eu dou a vocês de construção. Mas era uma pessoa que queria, por causa dos seus princípios, realizar uma perseguição religiosa, não queria que a igreja edificasse um templo. E nós jogamos o templo no chão, tranquilamente conscientes de que é o que Deus queria que fizéssemos. E de repente então, aquela pessoa daquele órgão administrativo dizia: vá no Detran. E o Detran já dizia: o estacionamento está regular, vocês não têm que vir aqui. Mas isso demorava uma semana. Depois ela dizia: vai na Secretaria do Meio Ambiente. E nós não mexemos em nenhuma das árvores da região, mas tinha que ir lá. E a pessoa dizia: já está tudo certo. Ela mandava de novo, mandava voltar, e mandava fazer uma coisa, mandava outra. E resultado, amados irmãos, nós jogamos a igreja no chão. E o povo da igreja virava para mim e falava assim: reverendo, o senhor jogou o nosso templo no chão e nós não temos onde nos reunir. E aí a gente se reunia no salão da igreja, que era metade do templo antigo, e um sufoco, uma luta, irmãos. Aí algumas pessoas chegaram para mim: reverendo, nós temos contato com o vice-governador, vamos falar com o vice-governador? Eu falei: nós não vamos falar com vice-governador nenhum, nós vamos falar com quem manda, e quem manda em todas as coisas é Jesus. Sabem por quê, irmão? Meses depois, o vice-governador e o governador foram pegos em um escândalo. Imagine se eu tivesse ido lá pedir o vice-governador para liberar o templo para mim. Daqui a pouco, a igreja tal foi liberada pelo vice-governador fulano de tal, que nós conhecíamos. Então eu não podia pedir para o vice-governador. E eu falei: gente, vamos falar com quem manda. E aconteceu um fenômeno naquela igreja. Nós criamos ali reuniões de oração semanais das 7 da manhã. E nós começamos a orar toda a primeira semana do mês, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. E juntava um grupo como esse, irmãos, e aquela igreja começou a orar como nunca. E nós orávamos de segunda a sexta, toda a primeira semana do mês. Resultado, a igreja se consagrou mais. O povo se voltou para Deus. O Senhor encheu o povo da presença de Deus, o povo se envolveu na obra. E a mulher não liberava a obra, e deu 1 mês, deu 2, deu 3, deu 5, deu 6, deu 7, 8, 9, 10, 11 meses depois, ela liberou a obra. Mas eu vou contar para vocês, que quando ela
travou a nossa obra, nós tínhamos 200 mil no caixa. Quando ela liberou a obra, 11 meses depois, ela liberou a obra dizendo assim: eu não sei por que eu estou liberando essa obra. Eu sou contra construir essa igreja e ninguém podia me obrigar. Mas alguma coisa está me fazendo liberar esse negócio. Então eu vou liberar, mesmo sendo contra. E meu presbítero que estava lá esperando, disse: eu sei. Irmãos, quando nós terminamos os 11 meses, nós começamos com 200 mil. Nós tínhamos 800 mil reais no caixa. E nós tocamos a obra até levantar o pé direito lá em cima, até chegar ao acampamento. Porque Deus quis assim. A igreja se voltou para Deus. Ela orou mais. Demorou 11 meses. Mas foi a melhor coisa que podia acontecer. No momento, foi difícil. Eu pensei que eu ia ser apedrejado. O senhor derrubou a nossa igreja. O senhor acabou com isso. Minha avó construiu essa igreja. Como é que o senhor fez isso? Não sei o que. Vocês precisam de ver. Não foi fácil. Você acha que esses cabelos sumiram da minha cabeça assim de qualquer jeito? Não foi, não. Mas Deus respondeu. Então não se desespere, apresente o seu clamor. Deus na hora certa vai responder da melhor maneira possível, conforme a vontade dEle. A Bíblia diz que a vontade dEle para você é boa, perfeita e agradável. Então Deus não vai deixar de cuidar de você. Preste atenção, Ele já deu o Filho dEle na cruz em seu favor. Semana passada eu preguei sobre isso aqui no Conexão na segunda-feira. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se Deus já deu por você aquele que Ele tinha de melhor, se Ele já cravou Jesus na cruz para livrar você do inferno eterno da ira de Deus, para perdoar os seus pecados, para te dar alegria, salvação, paz, consciência tranquila na presença de Deus, Ele vai deixar de cuidar de você agora. Apresente as suas orações a Deus. O Senhor está pronto a ouvir o seu clamor. Peça que Deus te responda, em nome de Jesus. Amém. Mas nós estamos vendo aqui que a oração não muda Deus, a oração muda o nosso coração. O salmista começou desabafando, depois então ele continuou pedindo, e para nossa perplexidade, amados irmãos, o homem do versículo 5 e 6 parece outra pessoa. Nós vemos então que a oração que vence a aflição, além de ser a oração do desabafo, e além de ser a oração da petição, a oração que vence a aflição é uma oração de adoração. A oração que vence a aflição é uma oração de adoração. Veja bem como a oração mudou o coração deste homem. É por isso que eu motivo você a orar. Talvez você esteja como o salmista no início, dizendo: Deus, eu não aguento, desabafando, angustiado. Ou talvez você já esteja humilhado, pedindo: Senhor, me ajuda, eu preciso da tua intervenção. Preste atenção, quando você orar, o Senhor vai mudar a sua alma, vai mudar o seu coração, vai mudar a disposição do seu ser, vai encher você de esperança para lutar. A oração muda o seu coração. E nós aprendemos aqui que a oração que vence a aflição é uma oração de adoração. Olha o versículo 6. Ele fala: Deus, quanto a mim, de minha parte, esse aqui que está falando, eu confio no Senhor. No tocante a mim, confio na tua graça. Que bênção maravilhosa. O salmista está dizendo que confia que Deus é Salvador, que Deus já libertou o seu povo, que Deus vai mandar o Messias no futuro. Graça, irmão, é favor imerecido. Eu e você merecíamos a repreensão de Deus, o castigo de Deus, o ostracismo celestial. Mas Deus nos ama tanto que manda seu Filho na cruz para pagar os nossos pecados. E a Bíblia diz que se nós confiamos nesse Senhor maravilhoso, Deus nos declara justos pela fé no seu tribunal. Se nós confiamos na obra de Cristo em nosso favor, Deus perdoa os nossos pecados. Se nós confiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Espírito do Senhor vem habitar em nós e nós somos reconciliados com o Senhor. E isso é graça. Ele diz aqui: no tocante a mim, eu confio na tua graça. Davi está dizendo: eu sou um crente, Senhor, eu creio na salvação que o Senhor me dá. Então ele só pode adorar a Deus, irmãos, com todo o coração sincero, quem confia na graça de Deus.
Quem confia na salvação que Deus dá de graça pela fé em Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E ele diz: porque eu confio nessa graça maravilhosa, eu posso me alegrar. Ele diz aqui, olha: regozije-se o meu coração na tua salvação. O que Davi está ensinando para a gente aqui, irmãos? Que a nossa alegria não está no carro do ano que a gente compra. Porque se o carro bater, nós vamos ficar malucos. Ou se o carro for roubado, a gente vai entrar numa depressão terrível. Davi está dizendo que a nossa alegria não se baseia na situação da economia. Porque se a economia estiver bem, nós vamos estar alegres. Mas se o país estiver em crise, você vai querer se matar. Ele diz: Deus, a minha alegria não está nos homens que têm paz comigo. Ele diz: regozije-se o meu coração na tua salvação. Davi entendeu, irmão, o que pode manter a nossa alegria perene. Quando nós entendemos que Deus nos amou, nós que merecíamos o inferno da ira de Deus, que Deus deu o seu Filho por nós, que Deus perdoa os nossos pecados, e que se nós cremos em Jesus, ninguém nos tira essa salvação maravilhosa, e que nós vamos nos encontrar com Deus na eternidade, e que nós então, nesse mundo, temos a presença de Deus a cada instante, e que o coração de Deus para conosco jamais vai mudar. Quando nós entendemos que nós somos as pessoas mais amadas da terra, que Deus entregou o seu único Filho em nosso favor, que Ele não desiste de nós, que Ele caminha conosco todos os dias, que Ele tem paciência conosco, que Ele perdoa os nossos pecados. Irmãos, quando nós entendemos esse amor maravilhoso, como não regozijarmos-nos? Deus nos ama, deu seu Filho por nós, nós custamos o preço mais caro do universo, nós temos significado, temos segurança, nós somos de Deus, somos de Jesus. Que bênção maravilhosa! Nós nos alegramos na salvação. Quando a sua salvação é a razão da sua alegria, você pode até sofrer com os problemas, mas você não perde a alegria de viver, porque a sua alegria está no Senhor Jesus. É por isso, irmãos, que nós vemos pessoas que sofrem tremendamente e elas estão sorrindo, elas estão se regozijando, elas estão louvando a Deus na igreja. Vocês perguntam: meu Deus, como é que uma pessoa que perdeu um filho pode estar ali na igreja cantando: ó Rei das Nações, quem não temerá? É só porque a alegria dessa pessoa é Jesus, ainda que ela não entenda as circunstâncias. Como é que uma pessoa que está passando tanta dificuldade... Já botaram hora para o meu sermão ali, viu? Brincadeira. Ai, irmãos, que uma pessoa que está vivendo uma crise, luta terrível, não tem o que comer, não sabe o que comer no dia de amanhã, mas você chega na casa da pessoa, ela está feliz falando de Jesus. Por quê? Porque ela sabe que Deus a ama, e ela está bem certa de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, como ouvimos semana passada. Então, meu irmão, se alegre, Deus te ama. Ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Regozije-se na salvação. Só pode adorar quem confia na graça e quem se alegra na salvação. E por causa disso, então, o salmista diz: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Parece o homem que começou o salmo, Daniel. O camarada começou: Deus, até quando? Eu não aguento essa situação. Agora, meu diácono Adilson, ele diz: eu vou cantar para Deus, eu vou falar de amor para Deus, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Eu fico maravilhado com isso aqui, irmãos. Eu me lembro do grande literato, professor de Oxford e de Cambridge, C.S. Lewis, que era ateu e querendo provar que o cristianismo era uma mentira, chegou à conclusão de que a fé é verdadeira e real e creu no Senhor. Ele conta em um dos seus livros que durante determinado tempo de sua vida, ele, quando lia a Bíblia, achava que Deus se parecia uma mulher mal amada.
Porque Deus durante muito tempo diz: cante para mim, diga o quanto você me ama, me louve, me celebre, me exalte, até que ele entendeu que a essência do verdadeiro amor é o louvor. A essência de toda a beleza do amor é o louvor. É por isso que quando um jovem encontra a sua amada da alma, ele diz: querida, não há nenhuma tão bela quanto és tu. Porque ele a ama. Então a reação natural que o amor evoca é o louvor. Então, se você sabe que Deus é o ser mais belo, mais glorioso, mais amável, mais bondoso que existe, a reação natural é cantar para Deus. Você tem que cantar para Deus. Antigamente os meninos de hoje não sabem o que é isso. Mas eu que sou um pouquinho mais antigo, a gente às vezes morava no interior, quando a gente queria namorar uma moça, ou queria impressionar, a gente reunia os colegas, ia para debaixo da casa dela e tocava lá: olhe para a chuva que não quer cessar, cantava: nela vejo o meu amor, e a moça abria a janela e sorria. Apaixonada, serenata. A gente fazia isso, porque quando a gente gosta, a gente canta, a gente louva. E se Deus é o ser mais glorioso que existe, nós vamos cantar para Ele. Nós vamos falar para Ele o quanto nós o amamos. E Ele diz: eu vou cantar ao Senhor, sabe por quê? Porque Ele é bom demais. Ele me tem feito muito bem. É por isso que a Bíblia diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Sabe por que a gente, crente, gosta tanto de cantoria? Porque o nosso Deus é o ser mais belo, mais glorioso, mais maravilhoso que existe. Nós confiamos nele, nós nos alegramos nele, nós cantamos para ele, porque ele nos salvou. Nós fomos criados para louvar a sua beleza, a sua glória e o seu amor, e nós só somos verdadeiramente felizes quando vivemos para a glória de Deus. Que você se torne um adorador do Senhor, que você pare de olhar para as circunstâncias e olhe para o seu Deus, e olhe o amor que Ele te deu em Jesus, e se alegre na salvação, e como esse salmista na oração seja mudado, e saia daqui cantando ao Senhor, porque Ele tem te feito tanto bem. Preste atenção, talvez você está passando por essa aflição tão terrível, porque Deus quer matricular você na escola da oração. E a oração não vai mudar quem Deus é, mas ela vai mudar você. Então desabafe hoje na presença do Senhor. Apresente a Ele a sua petição. E mudado, confie em sua graça, se alegre em sua salvação e cante ao Senhor. Porque ninguém tem feito tanto bem a você como Deus que te amou e deu Cristo Jesus na cruz para te salvar. Que a oração mude a sua vida nessa noite. Que a oração mude o seu coração. Que a oração te dê vitória sobre a aflição. Em nome de Jesus. Amém.